Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai ter mais um dos nossos aulões para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E o tema de hoje é importantíssimo porque vamos falar sobre as leis de Kepler, mais especificamente sobre a terceira lei de Kepler, que é uma lei que envolve um pouco mais de conceitos matemáticos e, na minha opinião, é a lei mais importante das três leis de Kepler para a prova da OBA e é bem interessante, beleza? Vamos então ao nosso aulão aqui, fazendo uma leve recordação a respeito da primeira e da segunda lei de Kepler. Lembrando que a gente já tem um aulão completo com as três leis de Kepler aqui no canal para você conferir depois, caso você ainda não tenha visto. Mas vamos lá. A primeira lei de Kepler, também é chamada de lei das órbitas, ela diz que, pessoal, a órbita do planeta ao redor do Sol, né, ou a órbita de um astro em relação a um astro maior, ela não é perfeitamente circular, ela é elíptica. E o Sol, no nosso exemplo aqui, ele ocupa um dos focos da elipse. Ou seja, a primeira lei de Kepler, é só importante você saber, diz que as órbitas não são circulares, e sim levemente elípticas, tá? Parece uma circunferência, mas não é uma circunferência perfeita, ela é uma elipse, ou seja, um círculo achatado. Já a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, pessoal, diz o seguinte, diz que em um intervalo de tempo, a órbita do planeta faz uma certa área em relação ao Sol. Como assim? Vamos pegar o seguinte momento. Vamos pegar que estamos no primeiro dia de janeiro e a Terra está mais ou menos naquela posição da órbita, ok? Vai passar 31 dias para terminar janeiro e quando começar fevereiro a Terra vai estar naquela posição. Nesse período de 31 dias, certo? Existe uma área ali que a gente pode traçar, que foi ali a área associada ao percurso que a Terra fez no seu movimento de translação, certo? Isso no período de um mês. Agora, vamos imaginar que a Terra está ali no dia 1º de julho em outra posição da órbita, e julho tendo 31 dias, o mês inteiro passa e assim que começa agosto, a Terra vai estar naquela posição ali. Veja que a Terra andou um pedacinho um pouquinho menor do que em relação a janeiro e fevereiro, apesar do período de tempo ter sido 31 dias, mas fez uma determinada área que a gente chama de A2, e essa segunda área, pessoal, é igual à primeira, certo? Ou seja, quando a Terra está mais perto do Sol, janeiro e fevereiro, por exemplo, a velocidade de translação é maior e a distância percorrida nesse período é maior. E da maneira contrária, quando a Terra está um pouquinho mais longe do Sol, devido ao fato da órbita ser elíptica, né, e o Sol não estar bem no centro da elipse, o que acontece é que a velocidade ali de translação da Terra é menor e ela percorre uma distância menor nesse período de 31 dias, beleza? E finalmente falando da terceira lei de Kepler, tá pessoal? Que é a lei da distância e período. É uma lei que relaciona a distância e o período. Também chamada de lei dos períodos ou ainda lei harmônica. E ela pode ser muito resumida nessa fórmula aqui. T² sobre D³ é igual a K. T, pessoal, representa o período, o tempo que demora para acontecer a translação, ou seja, uma volta completa ao redor do Sol. E D, pessoal, representa a distância média do planeta à estrela. Como assim? Bom, a gente viu pela primeira lei de Kepler que a distância da Terra em relação ao Sol é variável, ou seja, há momentos ali em que a Terra está mais perto do Sol, que é o periélio, cerca de 147,1 milhões de quilômetros, e há momentos em que a Terra está mais longe do Sol, aproximadamente 152,1 milhões de quilômetros. Eu já vi, pessoal, em alguns livros, em algumas provas, arredondarem o periélio para 148 milhões e o afélio para 152 milhões. Mas a distância média ali vai ser de 149,6, ou seja, embora a distância seja variável, em média o planeta Terra está a 149,6 milhões de quilômetros. E é muitíssimo comum todo mundo arredondar isso para 150 milhões de quilômetros em média, beleza? E essa distância média da Terra até o Sol é de uma unidade astronômica, 1 UA, certo? Unidade astronômica, que é a distância média da Terra em relação ao Sol. Então, o D da fórmula vai ser essa distância média do planeta em relação à estrela. E isso vai ser igual a uma constante K, que é a constante de Kepler.
Ou seja, para uma determinada estrela, a constante K vai ter um determinado valor. Então, se a gente souber, por exemplo, o período de translação de um planeta, a gente consegue saber qual que é a distância média em relação ao Sol e vice-versa. E só lembrando aqui, pessoal, o K, a fórmula do K também pode ser expressa dessa forma. 4π², lembrando que π é aquela constante, 3,14159,265 e assim por diante, dividido por g, lembrando que g é a constante da gravitação universal de Newton, que a gente já tem um aulão aqui sobre gravitação universal, que multiplica mzão mais mzinho. Mzão, pessoal, é a massa da estrela, ou a massa maior, já que essa relação aí da lei de Kepler para a questão de distância e período também pode se aplicar em questão de planetas e satélites, que a gente vai ver depois. Mas o m grande é a massa da estrela, a massa maior, e o m pequeno vai ser a massa do planeta, que é uma massa menor. E por que isso, pessoal? Bom, eu não sei se você sabe, mas o Sol ele não é apenas maior que a Terra, ele é muito maior do que o planeta Terra, não tem nem comparação. Então, se a gente for somar o mzão, que é a massa do Sol, e o mzinho, que é a massa da Terra, putz, a massa do Sol é muito maior, mas muito maior. Então, aquele mzinho ali da fórmula, pessoal, nem se compara com o mzão, que seria a massa do Sol. Mesmo se a gente pegasse um planeta grande, por exemplo, Júpiter em relação ao Sol também é muito nanico, o volume dele é muito pequeno em relação ao volume do Sol, então a massa de Júpiter é quase nada em relação à massa do Sol. Ou seja, a gente pode muito bem ignorar aquele mzinho, que é a massa menor, e colocar só o mzão, que seria a massa da estrela, que é muito maior do que todas as outras massas dos planetas. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que o valor K ele não vai ser constante para todo sempre. Como assim? O G ele vai ser sempre constante porque é a constante universal de Newton. Mas o K, eu quero que vocês reparem que ele vai depender da massa da estrela. Então, se a gente ficar pensando em calcular qual que é o período e qual que é a distância média de um planeta em relação a uma estrela que tem uma massa diferente do planeta Terra, por essa formulinha aí, a gente consegue perceber que o K vai variar. Então, o K, ele varia de acordo com a estrela. Ele é constante, tá? A gente pode dizer que ele é constante para um mesmo objeto celeste, para uma estrela em específico ou um planeta em específico. Mas se a gente variar e pegar uma estrela que é muito maior, que tem uma massa muito maior, o K vai ser outro valor, beleza? Essa tabela aqui é bem interessante só para mostrar para vocês o seguinte, a gente colocou aqui todos os planetas, né, do mais próximo ao mais distante do Sol, né, então Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e a gente colocou aqui a translação, olha aquela primeira coluna ali, a translação que é o período em dias que demora para o planeta fazer uma volta ao redor do Sol. E a gente consegue perceber aqui que quanto mais longe o planeta está do Sol, maior é esse período de translação. Certo? Então a gente consegue ver que, por exemplo, Mercúrio ele tem o menor período de translação e também a menor distância. E Netuno, que é o último planeta, porque Plutão não é mais planeta, ele é um planeta anão, tá? O Netuno, ele vai ter uma translação de 60 mil dias, então é muito tempo. Só que ele tá a uma distância ali de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros em relação ao Sol. Ele está muito longe. Mas eu quero que você entenda o seguinte, essa coluna aqui do meio é o K. E ali eu fiz a continha. O que eu fiz? Eu peguei o tempo t, né, e dividi pela distância. Então eu peguei o t ao quadrado e dividi por d ao cubo. Ou seja, por exemplo, ali para Mercúrio, eu peguei 87,97 ao quadrado e dividi por 57,91 ao cubo e deu aquele valor 0,03985. E eu fiz isso para todos os outros planetas usando o Excel. Então a gente consegue perceber que o valor é o mesmo, né? Se eu pegar a distância média do planeta e pegar ali o período de translação do planeta, a gente vê que o valor bate quase sempre ali, um valor muito próximo. Tem leves variações porque às vezes são aproximações e porque existem leves mudanças ali na massa dos planetas. Por exemplo, Júpiter, a constante K da linha ali do Júpiter é um pouquinho menor do que a da Terra, porque o Júpiter ele tem uma massa maior, então ele vai fazer com que o valor K fique um pouquinho menor. Mas eu quero que vocês entendam que, no geral, esse valor K ele é praticamente constante considerando ali a estrela, né? Sabendo ali a relação entre o período de translação e a distância. Isso tem uma implicação, pessoal. Não é proporcional. Netuno demora mais para dar uma volta ao redor do Sol porque ele está mais longe.
Não é só isso, pessoal. A velocidade média dessa translação, que a gente colocou ali tanto em metros por segundo quanto quilômetros por hora, também varia bastante. Veja que quanto mais perto do Sol, mais rápido é essa velocidade de translação. Por exemplo, Mercúrio, ele faz a translação numa velocidade de 172 mil quilômetros por hora. É muito rápido. A Terra, 107 mil quilômetros por hora. E Netuno, que está mais longe, ele vai bem mais devagarinho. 19.573 km por hora aproximadamente. Não decore os números, mas eu quero que você entenda que o valor K é constante se a gente fizer a continha da fórmula, e a gente consegue perceber também que quanto mais perto do astro, maior é a velocidade ali de translação, beleza? Ok, eu fiz aquela conta ali no meio, o valor K deu 0,0398 aproximadamente, mas eu coloquei translação em dias e distância em milhões de quilômetros. Bom, se eu colocar aqui, pessoal, a translação em anos e a distância em unidades astronômicas, o que vai acontecer? Também vai ser constante o valor do K. Veja só, olha ali na linha da Terra. A Terra, a gente sabe que tem uma translação de 1 ano, né? Essa é a definição de ano, que é o tempo que demora para a Terra dar uma volta ao redor do Sol. E ela também tem uma distância média em relação ao Sol, que é a unidade astronômica. Então, é 1 e 1. Então, quando a gente faz a conta de t ao quadrado sobre d ao cubo, o valor dá 1. E se a gente usar ali essas unidades de ano e unidade astronômica para os outros planetas e fizer a continha, t ao quadrado sobre d ao cubo, também vai dar um valor ali de 1 ou muito próximo de 1, tá, pessoal? Então, esse valor K é bem interessante, ele é constante para uma estrela. Tem pequenas variações por conta de arredondamentos e por variações de massa, como a gente falou, mas no geral, o valor K, ele é constante para uma determinada estrela. E aqui eu queria falar, pessoal, que não é só a relação entre estrela e planeta que a lei de Kepler funciona, não. Se a gente pegar aqui a Terra e colocar um satélite artificial em volta, bom, é mais ou menos o mesmo esquema da Terra orbitando o Sol, só que nesse caso aqui, né, o satélite que vai estar orbitando o planeta Terra. Então a gente vai ter, por exemplo, um satélite ali e a órbita também vai ser elíptica, né, pela primeira lei de Kepler, tá? Isso se aplica também para a primeira e segunda lei de Kepler, então todas as leis de Kepler são válidas aqui, certo? E pensando aqui num satélite que esteja a uma distância maior em relação à Terra, pessoal, o que acontece? Vai seguir a mesma lógica, ou seja, o satélite que está mais perto da superfície da Terra, ele vai ter maior velocidade, como a gente viu. É como se ele fosse Mercúrio, no exemplo anterior, né? Então ele vai ser mais rápido, ele vai ter um menor período orbital para dar uma volta, e vai ser mais rápido, ele vai ter uma velocidade maior, por causa da influência gravitacional. Já o satélite que está mais distante, ele vai ter uma velocidade menor, bem mais lento, né, para fazer esse percurso, e ele vai ter um maior período orbital, um maior período para dar uma volta ao redor aí do nosso planeta Terra, tá? E só lembrando aqui, pessoal, que existe um equilíbrio ali para a gente ter um satélite geoestacionário. Lembrando que a gente já tem um aulão aqui sobre satélites, tá? Mas um satélite geoestacionário, ele vai ter uma certa distância específica em relação à superfície da Terra, de aproximadamente 35.786 km. Um satélite geoestacionário é um satélite que fica sempre em cima de um ponto específico da Terra. Então veja, se o satélite ficasse muito mais perto da superfície do que 35.786 km, ele ia fazer um giro ao redor da Terra ali, orbitar a Terra muito mais rápido. Ele não ia ficar num ponto específico. Agora, se ele ficar exatamente essa distância, ele gira junto com o movimento de rotação da Terra e fica sempre em cima do mesmo ponto. Da mesma forma, se esse satélite ficasse muito longe da superfície terrestre, o que ia acontecer é que ele ia girar muito devagar, muito mais devagar do que a própria movimento de rotação da Terra, e ele não ia ficar parado em cima do mesmo ponto, certo? Então, nessa distância aí, o satélite vai demorar um dia para dar uma volta ao redor da Terra, que é justamente o período de rotação da Terra, o tempo que demora para a Terra dar uma volta ao redor do próprio eixo. Mas vamos agora para as questões da OBA, começando com uma aqui do nível 3 para a gente testar o nosso conhecimento de 2021. Olha lá. Os satélites artificiais que orbitam em torno da Terra obedecem às mesmas leis que regem os movimentos dos planetas, cometas e asteroides em torno do Sol. A terceira lei de Kepler diz que quanto mais próxima a órbita do planeta estiver do Sol, maior é a sua velocidade de translação e menor o seu período orbital.
De fato, as velocidades médias, por exemplo, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Plutão, são respectivamente 49 km por segundo, 35 km por segundo, 30, 24 e 5 km por segundo. O satélite brasileiro Amazônia 1, lançado em 28 de fevereiro de 2021, está a cerca de 750 km acima da superfície da Terra. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., localizada em São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1 com 10 kg de massa e que ficará em órbita polar de 710 km, como mostra a figura. Lembrete: velocidade igual a espaço dividido por tempo. A partir das informações acima, coloque falso ou verdadeiro nas afirmações abaixo. Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui 5 afirmações que a gente tem que descobrir se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeira afirmação: Netuno é o planeta com a menor velocidade de translação. Bem, pessoal, como a gente viu aqui na primeira parte da aula, sim, como Netuno é o último planeta do nosso sistema solar, certo? Ele está mais longe e isso faz com que a velocidade dele seja mais lenta em relação aos demais planetas. Ele tem um período de translação muito grande e uma velocidade, né, que ele percorre essa órbita também muito baixa em relação aos demais planetas, justamente por estar mais longe. Então, informação 1, verdadeira. Informação 2. A velocidade orbital do VCUB é maior do que a do satélite brasileiro Amazônia 1. Veja bem, a gente sabe, pessoal, que o satélite Amazônia 1 ele está a 750 km de distância, né, da superfície terrestre. E o VCUB-1 ele vai estar a 710, ou seja, ele vai estar mais perto da superfície do que ali o Amazônia 1. Como ele está mais perto, a ação gravitacional que ele sofre é maior e isso faz com que ele vá girar mais rápido ao redor do nosso planeta. Então, a velocidade orbital desse satélite vai ser maior, sim, do que o satélite brasileiro Amazônia 1, verdadeiro também. 3. O período orbital de Mercúrio é o menor de todos os planetas. Verdade, pessoal. Como a gente viu aqui, quanto mais perto o planeta está ali do Sol, tá, pessoal, menor vai ser o período de translação, menos tempo ele vai demorar para dar uma volta completa ao redor ali do Sol, tá? Só lembrando, pessoal, que essa informação aí do período orbital de Mercúrio é o menor de todos os planetas, vale se a gente considerar o sistema solar, tá? Não dá pra gente dizer que de todos os planetas, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas a gente pressupõe que é só em relação ao sistema solar, porque pode ter em outras estrelas planetas que estão mais perto ainda, né, da estrela e que vão ter um período orbital menor ainda do que Mercúrio, tá? Mas para o sistema solar, essa afirmação é verdadeira. 4. A órbita do VCUB é polar, logo não obedece à terceira lei de Kepler. Beleza, pessoal. A gente não viu aqui, e eu fiz isso de propósito, eu não coloquei no início o que é órbita polar, porque a gente não precisa dessa informação para saber que sim, a terceira lei de Kepler vai funcionar, tá? Como assim? Olha ali naquela imagem da direita, você consegue ver que a gente tem o eixo, a linha do Equador, que divide a Terra entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, e a gente tem ali uma órbita, que é o do satélite VCUB, pela imagem, que é perpendicular em relação ali à linha do Equador. Isso é uma órbita polar, porque essa órbita vai fazer com que o satélite fique passando em cima dos polos, ou seja, do polo norte e do polo sul. É isso que órbita polar quer dizer. Só que assim, pessoal, como a gente viu, isso não interfere, isso não vai interferir a questão ali da terceira lei de Kepler, que considera ali o período orbital, que considera a distância média. Então, independentemente de qual ângulo que a gente coloque essa órbita, tá, pessoal? Mesmo que seja um satélite ali que vá em cima da linha do Equador ou um satélite que vá de maneira perpendicular, como é o caso do VCUB, a terceira lei de Kepler vai funcionar. Então, ela é universal nesse sentido. Então, 4 é falso. E só para lembrar que a própria questão colocou que os satélites artificiais que orbitam em torno da Terra obedecem às mesmas leis que regem os movimentos dos planetas, que é a terceira lei de Kepler. Então, pessoal, independentemente de qual que é o sentido da órbita, né? Se ela é paralela ao Equador, se ela é perpendicular, se ela passa nos polos ou não, tá legal? Então, informação 4, falsa. Informação 5 diz: o período orbital do VCUB é maior do que o do satélite brasileiro Amazônia 1. Calma aí, a questão tá falando, essa questão 5 tá falando que o período, o tempo que demora para o VCUB dar uma volta ao redor da Terra é maior do que o do satélite brasileiro. Não, né, pessoal?
Como a gente viu ali na própria afirmação 2, a velocidade do VCUB é maior. Sendo uma velocidade maior e pelo fato também do VCUB estar mais perto da superfície terrestre, o que a gente tem, na verdade, é que o VCUB ele vai ser mais rápido, o período orbital dele vai ser menor do que o satélite brasileiro Amazônia 1, como a gente discutiu aqui anteriormente. Como o satélite está mais perto, ele vai ter uma velocidade maior e um menor período orbital, ou seja, ele vai demorar menos para dar uma volta em relação ao planeta Terra. Então, informação falsa também, e a nossa primeira questão está resolvida. Nossa próxima questão, também do nível 3, caiu na OBA 2020 e sim usaram a mesmíssima foto, a mesmíssima figurinha. Mas vamos lá. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A. de São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB, que orbitará a Terra no período de 1,5 horas. O principal objetivo do VCUB é obter imagens da superfície terrestre. Olha que interessante aqui, lembra que a gente discutiu que um satélite geoestacionário fica a cerca de 35.786 km em relação à superfície da Terra? Porque nessa distância, pela terceira lei de Kepler, ele vai demorar um dia para dar uma volta ao redor do planeta. Como o VCUB vai ficar muito mais perto, porque a gente viu ali na questão anterior que é cerca de 710 km, a órbita dele vai demorar apenas 1,5 horas, 1h30. Então, como a gente viu ali, o tempo orbital, né, o período orbital é menor quanto mais próximo estiver o satélite. Pergunta 18. O tempo que um satélite leva para completar um giro completo em torno da Terra é denominado período e, pela terceira lei de Kepler, o período determina sua altitude em relação à superfície da Terra. A tabela mostra a altitude da órbita e o respectivo período de alguns satélites. Baseado nas informações do enunciado e na tabela apresentada, assinale a alternativa que contém a altitude correta do VCUB acima da superfície da Terra e também a distância que ele percorre em torno da Terra numa volta. Considere que a velocidade do VCUB é de 28.000 km por hora. Beleza, pessoal. Olha aquela tabelinha ali que a gente tem. A questão falou primeiramente, né, que o VCUB vai orbitar a Terra num período de 1h30. Então é só a gente olhar na tabela para ver em qual altitude mais ou menos que ele vai estar. Lembrando que essa questão é de 2020, né? Em 2021 a gente viu que a órbita seria 710 km, né, em relação à superfície da Terra. Mas aqui olhando a tabela, a gente consegue perceber que vai ser ali 500 km, né? Isso é o compatível com o nosso caso ali, o período de 1h30. Então, para essa questão, a gente vai considerar que a altura, né, a altitude do VCUB em relação à Terra vai ser de 500 km. E veja, pessoal, que ali 24 horas, que é o período de um satélite geoestacionário, é uma altitude de aproximadamente 36.000 km, que a questão arredondou, mas a gente sabe que é um pouquinho menos, tá? Mas veja como as informações batem. E veja como não é uma questão linear, como assim? T² dividido por D ao cubo. Ou seja, se a gente dobrar a altitude da órbita de 500 para 1.000 km, o período não vai dobrar, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá? Mas a gente colocou ali 500 km, que é a distância, e o período 1h30. Então o que a gente faz aqui? Aqui nem tem que aplicar a formulinha da terceira lei de Kepler, porque a questão perguntou aqui são duas coisas. Primeiramente, qual que é a altitude correta do VCUB em relação à superfície da Terra? E isso pela tabelinha a gente já percebeu que é 500 km, então logo de cara a gente já pode cortar as alternativas B, C e E, porque elas não têm essa informação de 500 km, é só a letra A e a letra D, então com certeza vai ser uma das duas. E também, qual que é a distância que o satélite vai percorrer em torno da Terra em uma volta? Bom, a gente tem a velocidade do satélite, que é 28.000 km por hora, e a gente sabe qual que é o período, qual que é o tempo que demora para o satélite dar uma volta completa ao redor do planeta, que é 1h30. Bom, velocidade quer dizer o seguinte, quer dizer que em 1 hora o satélite percorre 28.000 km, só que ele vai andar, digamos assim, 1h30 para fechar uma volta. Então é só a gente fazer a multiplicação para a gente saber a distância percorrida, a velocidade vezes o tempo. Pensa assim, se um carro está andando a 100 km por hora, quer dizer que a cada hora ele anda 100 km. O satélite é a mesma coisa, 28.000 km por hora quer dizer que a cada hora ele anda 28.000 km. Então, em 1h30 ele vai andar 28.000 vezes 1,5, que dá 42.000 km. Então essa é a distância percorrida em uma volta pelo nosso satélite VCUB, e a nossa alternativa só pode ser a letra A. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima.
As próximas duas questões que vamos resolver agora envolvem um pouquinho de cálculos que a gente vai fazer aqui na folha. Então, se você está gostando desse vídeo, está gostando desse aulão, sugiro que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe o seu joinha, porque mais vídeos serão postados e assim você ajuda o Insight Edu a alcançar mais pessoas, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Um satélite artificial de massa M encontra-se em uma órbita circular de raio R em torno da Terra. Seu período orbital vale P. Assinale a alternativa que traz o que aconteceria com o raio da órbita se o satélite tivesse o quádruplo da sua massa e mantivesse o mesmo período orbital. Bem, pessoal, essa questão aqui, ela tá falando o seguinte, ela tá falando que a gente tem aqui o nosso planeta Terra e que tem um satélite orbitando aí o nosso planeta. Ah, você não tá vendo o satélite aqui nessa figura? Pois é justamente esse o ponto. O satélite é muito, muito pequeno em relação ao planeta Terra. Então, a massa que esse satélite vai ter vai ser meio que irrelevante se a gente comparar com a massa da Terra, certo? Então não é para mudar muita coisa. O fato do satélite ficar com 4 vezes mais massa, com o quádruplo de massa, ainda seria muito insignificante ao planeta Terra. Então só por isso a gente já podia constatar que a órbita do satélite permaneceria inalterada, a mesma coisa, já que 4 vezes a massa de uma coisa que é insignificante em relação à Terra continuaria insignificante. Mas vamos olhar aqui aquelas fórmulas que a gente viu na primeira parte da aula para entender isso melhor. Bem, se você lembra corretamente, né, a K, que é a constante gravitacional aqui, é P quadrado sobre D ao cubo. No caso que a gente está se baseando aqui principalmente na Terra e nos satélites, vamos colocar aqui ele bem pequenininho, nos satélites que vão orbitar aqui o nosso planeta Terra, certo? É evidente que a massa da Terra é muito maior do que a massa de qualquer satélite. Então, esse valor K aqui, ele vai ser constante, né, nessa relação entre P, que é o período, né, orbital. Como eu falei, em alguns lugares você vai ver isso como P ou como T, e aqui também, né, a própria questão colocou como R a distância, mas aqui a gente coloca como D, não tem tanta diferença assim, tá? Mas essa relação aqui é igual a K, que é a constante gravitacional. Só que você lembra lá que a gente viu que o K nada mais é do que esse negócio todo aqui? Ou seja, o K, a constante de Kepler aqui nessa relação entre o planeta e o satélite artificial, vai ser esse negócio aqui, que é 4π quadrado. Π vai ser sempre aquela constante, né? 3,14, 15, 9 e assim por diante, dividido por G, que é a massa, que é a constante gravitacional de Newton, que também não vai mudar, vezes mzão, e aqui é importante porque o mzão aqui, pessoal, é a massa da Terra, que é 6 sextilhões de toneladas, é uma coisa muito gigante, comparado a qualquer satélite artificial que a gente tenha, mais o mzinho, que é a massa do satélite. Então veja, a questão falou ali de um satélite inicial de massa m, né? E depois falou de um satélite que teria o quádruplo da massa, ou seja, 4m. Só que, de novo, pessoal, a Terra tem 6 sextilhões de toneladas. É até impensável a gente saber o tão maçudo, tão pesado que isso é. E os satélites, pessoal, em geral ele tem ali algumas centenas de quilos, algumas toneladas, mas não passa muito disso. Mas mesmo assim, se o satélite tiver o peso de, sei lá, de um elefante, ainda assim continua sendo um peso, uma massa completamente insignificante em relação à massa de todo o planeta Terra. Então veja bem, pessoal, na prática, o que acontece? Se a gente tiver aqui, né, pessoal, um satélite que tem uma massa de 4m, ou seja, 4 vezes a massa de um satélite inicial, o que vai acontecer? A gente vai aumentar o denominador dessa fração, muito pouco, porque, de novo, o m aqui, que é a massa da Terra, é gigantesco, é muito maior do que a massa de qualquer satélite que você possa imaginar na vida. Mas a gente ia aumentar um pouquinho de nada esse denominador aqui. A gente ia aumentar um pouquinho de nada. Fazendo isso, a gente ia diminuir um pouquinho aqui o K, que é a constante. Então, porque veja, né, o K é esse negócio aqui. Então, aumentando um pouquinho de nada, né, mas não é nada de 4 vezes, 16 vezes, não é nada significativo, a gente ia diminuir um pouquinho a constante gravitacional. A questão falou pra gente, né, que o período orbital ali ia se manter. Então, esse valor aqui do P ia se manter. Só que para o valor de K diminuir, o que ia acontecer? O valor do D aqui, que é do denominador, que é o raio ali da órbita, ia aumentar um pouquinho, certo? Para que daí, nessa divisão aqui, a gente tivesse um valor de K menor.
Eu tô entrando muito em detalhes aqui, pessoal, porque, sinceramente, o valor aqui da massa do satélite é irrelevante para esse caso. Eu quero só deixar bem detalhado para vocês entenderem que ia diminuir aqui, ia aumentar, perdão, um pouquinho, mas assim, em questão de centímetros, se duvidar, o raio médio da órbita de um satélite. Mas nada que se compare com as alternativas de aumentar para 16 vezes, aumentar para 4 vezes, reduzir em 16 vezes, tá? Então, é só para deixar bem claro aqui que realmente essa massa aqui é desprezível e aumentar quase nada, ia diminuir, perdão, quase nada a constante gravitacional, e como o período aqui é constante, ia aumentar muito pouquinho o raio, né, ou a distância média do satélite em relação ao planeta Terra. Mas a gente pode dizer, pessoal, na boa, sem medo de ser feliz, que a massa do satélite é insignificante e que isso ia deixar, né, esse aumento aqui, o quádruplo de massa do satélite, ia fazer com que a distância média, né, do satélite à Terra permaneceria inalterado, e isso é o nosso gabarito, letra E, Equador. Beleza, pessoal? Nossa próxima questão aqui é bem interessante também. Vamos lá. As 3 leis de Kepler, 1571-1630, isso aí, pessoal, é a data em que o Johannes Kepler viveu, tá? Descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas, satélites artificiais, etc. E para os planetas dizem o seguinte. E aí ele dá uma leve explicada sobre as 3 leis aí do Kepler, né? A lei das órbitas, a lei das áreas, a lei dos períodos. Coisas que a gente já viu, mas é interessante para vocês entenderem como às vezes a própria prova tenta explicar para você, caso você não domine muito o conteúdo, beleza? E ali falando da terceira lei, né? O quadrado do período orbital P dividido pelo cubo da distância D, média dos planetas ao Sol, é uma constante K, ou seja, é aquela formulinha que a gente já viu aqui no vídeo. A figura ao lado traz o esquema das órbitas dos 6 primeiros planetas do Sistema Solar na escala correta de distância, onde 1 centímetro é igual a 1 unidade astronômica. Lembra lá, pessoal, que 1 unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, certo? Então, uma distância ali entre a Terra e o Sol é 1 unidade astronômica. Note que a constante K é a mesma para todos os astros que orbitam o Sol e depende das unidades usadas para expressar P e D. Por exemplo, no caso da Terra, se usarmos o período P em unidades de anos terrestres, né, AT, e a distância média D ao Sol em unidade astronômica, que é a distância entre o Sol, bolinha preta no centro da figura, fora de escala, e a Terra, terceira órbita, então temos que K é igual a 1 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado, que dá já exatamente o valor 1. Dito isso, marque com um X a opção que traz o período P aproximado de Júpiter em AT, ou seja, em anos terrestres, sendo que a distância média de Júpiter ao Sol em unidades astronômicas está na figura. Beleza, pessoal. Vamos olhar essa figura aqui para a gente entender melhor. A questão falou que cada centímetro corresponde a 1 unidade astronômica, o que dá aí aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Mas a questão falou ali em anos terrestres, unidades astronômicas, então é unidade astronômica mesmo. Veja ali que a gente tem aquele pontinho que é o Sol, a primeira órbita que é Mercúrio, a segunda que é Vênus, a terceira que é a Terra, que é justamente 1 centímetro de distância, depois Marte, que está a 1,5 centímetro, daí Júpiter, né, que é o planeta seguinte, que está a 5,2 centímetros, ou seja, 5,2 unidades astronômicas de distância em relação ao Sol. E é essa informação que a gente precisa pescar na figura para fazer a conta aqui com cuidado. Então vamos lá, pessoal. A questão falou o seguinte, a questão falou que o K é 1, né? Porque a questão colocou lá 1 ano terrestre, né? Vamos até colocar a fórmula aqui, né? T quadrado, como a gente viu, dividido por D ao cubo. Se a gente colocar o período aqui de translação em anos terrestres, bom, é 1 ano terrestre para o planeta Terra dar uma volta em relação ao Sol. Então é 1 ao quadrado dividido pela distância média, que é 1 unidade astronômica, ou seja, 1 ao cubo. Ou seja, o K aqui, pessoal, vai ser 1 dividido por 1, que é 1, certo? Se a gente usar aqui anos terrestres e unidade astronômica, beleza? Então, esse valor 1 aqui vai ter que fazer sentido quando a gente considerar o outro planeta, que é o Júpiter. Ou seja, o K aqui, né, pessoal, considerando Júpiter, vai ser o quê? Vai ser justamente o período que demora para Júpiter dar uma volta ao redor do Sol, que é o T, que é justamente o que a questão perguntou, quanto tempo demora em anos terrestres,
dividido por d ao cubo. Só que a gente viu ali na figura que a distância média, né, a distância média de Júpiter ao Sol é 5,2 unidades astronômicas. Então é 5,2 ao cubo, certo? Só que o K, como a gente está falando da mesma estrela que é o Sol, e a gente está usando aqui unidade astronômica, ano terrestre, isso aqui vai ter que ser igual a 1, certo, pessoal? Então, isso aqui, essa é basicamente a continha que a gente monta e a gente tem que saber o valor de t, beleza? Então, aqui é 5,2 ao cubo. Essa conta é meio chatinha, mas a gente vai dar um jeito. Vou aproveitar esse espaço aqui para fazer essa conta. Então, primeiramente, 5,2 vezes 5,2. Vamos fazer essa conta aqui primeiro, né? Já que 5,2 ao cubo é 5,2 vezes 5,2 vezes 5,2. Né? Então, primeiro aqui, monta a continha, coloca vírgula, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. Abaixo um zero, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. Abaixo zero, 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Beleza, soma tudo aqui, né? Somando tudo, dá 4 mais 0 dá 4, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 6 dá 7, e aqui tenho 2. Então, 2.704? Não, nada disso. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, duas casas depois da vírgula, ou seja, 5,2 vezes 5,2 é 27,4. Tranquilo? Mas aqui a gente quer 5,2 ao cubo, ou seja, é a mesma continha de novo, 27,4, só que multiplicado aqui, pessoal, aqui eu coloquei errado, por 5,2. E aqui é a mesma conta de novo que a gente vai fazer. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 7 dá 14, vai 1, então 4 aqui embaixo. 2 vezes 2, 4, com 1 dá 5, abaixo 0. 5 vezes 4 dá 20, então aqui vai 2. Aqui eu vou até tirar esse 1 aqui para não confundir, né? 5 vezes 4 é 20, então 2 vai 0 embaixo. 5 vezes 0 é 0, com 2 dá 2. 5 vezes 7 é 35, então vai o 5 embaixo. 5 vezes 2, 10, com 3, 13. Fazendo essa conta aqui que ficou apertadinho, essa soma, 8 mais 0 dá 8, 0 mais 0 dá 0, 4 mais 2 dá 6, 5 mais 5 dá 10, então aqui o 0 vai 1, e aqui 13 mais 1 dá 14. Quer dizer que deu 140.608? Nada disso. 1, 2, 3 casas depois da vírgula aqui, então 1, 2, 3 casas. Ou seja, esse valor aqui, pessoal, é 140,608 que a gente calculou aqui no cantinho. Então, só para passar limpo, pessoal, K vai ser o quê? Vai ser o t ao quadrado, que é o tempo, né, o período de translação de Júpiter para dar uma volta completa ao redor do Sol, dividido por 5,2 ao cubo, que é 140,608. Eu vou colocar 140,6 aqui porque é só um valor aproximado, tá? Isso é igual a 1. Bom, o 140 passa multiplicando, então nessa conta aqui o que vai acontecer? O 140,6 vai passar multiplicando, então a gente tem que t ao quadrado é igual a 140,6. Bom, a gente tira a raiz dos dois lados, pessoal, a raiz quadrada dos dois lados, e vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui t, né? Porque raiz quadrada de t ao quadrado é t, é igual a raiz de 140,6. E aí você me pergunta, qual que é a raiz quadrada de 140,6? E eu vou te dizer, não faço ideia. Mas não tem problema, porque isso aqui é só uma aproximação. Veja bem, pessoal, vamos pensar o seguinte. Raiz quadrada de 100 é quanto? É 10. Raiz quadrada de 121 vai ser quanto? Vai ser 11. Raiz quadrada de 144, pessoal, vai ser quanto? Vai ser 12. Então, concorda comigo que raiz quadrada de 140,6 vai ser um valor entre 11 e 12, só que o 140 está muito mais perto do 144. Então, isso aqui, pessoal, esse valor aqui que a gente está procurando é aproximadamente 12. 12 o quê? Bom, a gente colocou aqui anos terrestres, né? Então, aqui é aproximadamente 12. Ou seja, pela terceira lei de Kepler e sabendo a distância de Júpiter ao planeta Terra, a gente consegue estimar quanto tempo demora, qual que é o período orbital para que Júpiter dê exatamente uma volta ao redor do Sol. E a gente colocou aqui que é aproximadamente 12 anos terrestres. É um pouquinho menos, né? É verdade, mas é aproximadamente 12 anos terrestres. E a gente tem a nossa resposta aqui da nossa alternativa, beleza? Então é aproximadamente 12. Beleza, pessoal? Bem, este foi o aulão a respeito da terceira lei de Kepler. Espero muito que você tenha entendido, espero muito que você tenha gostado, espero muito que isso ajude você nos seus estudos, beleza? Se gostou do vídeo, fica de novo o convite para você se inscrever no canal, para deixar o seu joinha, deixar o seu comentário
E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!